Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro Rápido e Devagar, dessa vez falando do capítulo 37, que tem como título Bem-Estar Experimentado. Bom, nesse capítulo ele começa dizendo sobre quais foram, ou relatando algumas dificuldades para se poder fazer pesquisas e mensurar situações que possam trazer dados circunstanciais ou significativos sobre o bem-estar. Por que dessa dificuldade? Porque ele afirma que durante muito tempo foi difícil conseguir fazer com que as pessoas relatassem os momentos de bem-estar para que eles pudessem acompanhar, registrar. Porque a cada vez que a pessoa tinha que parar para relatar se estava sentindo bem-estar ou se não estava, isso mudava a situação de naturalidade e, consequentemente, não se fazia então uma pesquisa fidedigna, porque aquele momento ele não era um momento natural do dia a dia, mas sim um momento mais forçado, no qual tinha que se parar para registrar ou anotar algumas coisas. E que com o passar dos tempos, com o passar dos anos, com a chegada de novas tecnologias, essas pesquisas começaram a ser mais possíveis de serem feitas. Então, depois de muitos anos das primeiras tentativas, o uso, por exemplo, de celulares, no qual as pessoas recebiam mensagens a cada tempo lá programado, 20 minutos, meia hora, não sei, pedindo que eles relatassem alguma coisa, era algo que já se tornava um pouco mais natural, porque o uso do celular já é algo que a gente fica com ele em mãos, boa parte do dia ou em vários momentos, e que aquilo não parava de forma tão abrupta, então que as pessoas conseguiam relatar um pouco melhor, e isso trouxe várias percepções. Então, quando o celular vibrava, eles preenchiam um pequeno questionário, e isso, uma escala, na verdade, de bem-estar, e essa escala só dizia ali, aquela situação, o que estava fazendo, e qual era a sensação. E isso trouxe vários insights ou percepções, para que informações relevantes para se entender o que traz ou não traz o bem-estar. No ambiente de trabalho, por exemplo, acreditava-se que a questão do status, dos benefícios, era o que mais traziam a sensação de bem-estar para os trabalhadores da empresa. Mas percebeu-se que não é exatamente por aí. Percebeu-se que socializar com os colegas, a exposição às vezes a ruídos muito altos, sofrer pressão do tempo, ficar sozinho por muito tempo, são fatores que trazem uma sensação de bem-estar ou de mal-estar muito mais significativa, a presença ou a ausência desses fatores, do que necessariamente o status, os benefícios ou o salário que o colaborador recebe dentro da empresa. Então, que o bem-estar e a qualidade de vida, se é que assim a gente pode associar, está relacionado a outros fatores mais de convivência e do dia a dia, do que aquele resultado final, do final do mês ali, de um salário ou de um cargo ocupado necessariamente, E ele relata isso dizendo que o nosso estado emocional, como que ele justifica isso na verdade, Dizendo que o nosso estado emocional, ele é determinado por aquilo em que a gente presta atenção. Então, a minha situação emocional, o meu bem-estar, ele é definido por aquilo que eu estou focado naquele momento. Ou seja, se eu estou focado em algo que me traz prazer, minha sensação de bem-estar é maior. Se eu estou focado naquilo que me traz dor ou algum desprazer, a minha sensação de bem-estar está diminuída. E que normalmente a gente extrai o prazer ou a dor do que está acontecendo naquele exato momento. Claro que se eu estou com a cabeça lá numa situação que aconteceu mais cedo, em casa, ou eu estou em casa focado na situação do trabalho, eu posso estar assistindo um filme de comédia e estar mal-humorado, não estar achando graça em nada, porque eu estou focando naquilo que me trouxe o desconforto. Mas que normalmente, se a gente consegue se desvincular disso e prestar atenção no momento, o que está acontecendo naquele exato momento é o que define a nossa percepção de bem-estar. Então, um exemplo muito claro disso é o prazer que a gente tem ao se alimentar, por exemplo. Pensa numa comida que você acha deliciosa, uma comida que para você, é uma referência de sabor, de algo que você fala assim, se eu pudesse, eu comeria essa comida agora.
Eu duvido que você pensou numa comida que você conheceu ou que você comia na correria do trabalho, naquele dia que você tinha 15 minutos para almoçar, ou naquele dia em que você teve que passar correndo em casa, onde não conseguiu focar nisso, né, na sua refeição. O prazer com a refeição, com o alimento, ele vem da atenção que eu dou para aquele momento, para aquele alimento. Então, normalmente, esse prazer, essa comida que vem na nossa mente como referência de bem-estar, né, e de qualidade, de coisa boa, está associado a momentos em que a gente conseguiu se dedicar àquilo. Momentos que eu compartilhei com a família, momentos que eu compartilhei, ou que pelo menos eu parei, mesmo que sozinho, para saborear e degustar aquilo, ou seja, focar minha atenção naquela comida, naquele café, o que for, para poder sentir realmente o prazer. E aí vem uma pesquisa que mostra a diferença da alimentação, por exemplo, dos franceses com os americanos, que os franceses têm por hábito parar e se dedicar às refeições, e que isso proporciona para eles uma sensação de prazer nessas pesquisas do celular, onde eles preenchiam uma escala de bem-estar muito maior do que o público americano, que naquele momento da pesquisa, pelo menos, era muito mais adepto ao fast food ou comidas mais rápidas, onde não se dedicava tanto tempo ao prazer de se alimentar. E falando ainda em bem-estar, ele traz outras referências, outras situações e que a gente precisa, né, talvez, ter uma escolha mais consciente para melhorar as nossas experiências. Uma dessas escolhas, por exemplo, passa pelo nosso tipo de lazer. Quanto eu consigo ter de experiências memoráveis com um prazer ou com um lazer muito passivo? Assistir uma série, um filme é ótimo, né? Eu adoro também. Mas qual é o ápice daquilo que você está vivendo? Você está compartilhando outra história. Você está vivendo ali talvez de um filme, de uma série, que vão ter momentos que vão te trazer uma euforia, uma emoção maior. Só que ele sugere que para que a gente melhore as nossas experiências e sensações de bem-estar, que a gente substitua o lazer passivo por um lazer mais ativo. Ou seja, que você vá ao ar livre, que você esteja praticando alguma atividade física, que você esteja num ambiente de mais movimento, que isso costuma trazer uma sensação de bem-estar muito maior do que aquele lazer passivo, que é sentado no sofá ou só jogando um videogame. Claro que tem espaço para tudo, para você fazer todas as atividades que te interessam, mas tente variar e tente incluir, caso você não tenha, pelo menos algumas atividades que sejam de uma experiência mais ativa, de atividade física, principalmente se for ao ar livre, né? E ele comenta também que existe uma das maneiras mais fáceis de aumentar o seu nível de felicidade é controlando o seu tempo. É exatamente nisso. O que eu faço com o tempo que eu tenho para dedicar ao que eu gosto? Eu consigo controlar e dedicar mais tempo àquilo que me traz prazer, que me traz mais experiências, que isso é uma correlação direta com a sensação de felicidade. Então, se eu consigo controlar meu tempo, dominar meu tempo e com isso, né, direcionar ele para as coisas que eu gosto de fazer, é uma expectativa, uma sensação, é uma tendência que eu tenha mais momentos de felicidade. Existe um livro, que se vocês quiserem comentem aqui, que eu posso, né, ser um dos próximos a comentar ou trazer para vocês, que chama A Tríade do Tempo. É o livro nacional que fala exatamente sobre como administrar o seu tempo para poder focar naquilo que você quer de resultados, para que você possa classificar o que é importante, o que não é, o que é urgente, né, o que é circunstancial, para você poder diferenciar onde você tem que dedicar mais energia para obter mais resultados e, consequentemente, mais felicidade com o que você tem e o que você faz na sua vida. E se você está gostando desse conteúdo, eu peço mais uma vez que você compartilhe, clique, faça aqui os comentários, clica para acompanhar, para que você possa ficar aí ciente de todos os próximos vídeos. E esse é um dos últimos vídeos em relação a esse livro. Então a gente tem mais 1 ou 2 vídeos no máximo sobre esse conteúdo e depois a ideia é que a gente possa entrar com outros livros, outros estilos, mas normalmente nessa busca aí de ou neurociências, ou comunicação, ou relacionamento interpessoal de alguma forma. Mas comenta aí qual seria o próximo conteúdo ou um próximo livro que você gostaria, né, de ver aqui nesses vídeos que eu estou gravando.